Muito bem. Então, dando continuidade, a gente avança então no 7.2.3, onde a gente vai falar então sobre indutância. Vai definir aí o conceito de indutância. Então, suponha duas espiras de fio em repouso, conforme a figura então aqui. Então você tem duas espiras em repouso. Se a gente passar uma corrente estacionária I1 pela essa espira 1, o que a gente observa, já se atentou, né, é que ela produz aí um campo magnético B1, tá certo? Que nesse caso, né, algumas linhas desse campo aqui, eles vão atravessar aí a minha espira 2, certo? Se a gente se atentar agora à lei de Biot-Savart, o que a gente tem? Então a gente sabe, para deduzir esse campo B1, né, a gente tem que B1 é igual a μ0 sobre 4π e 1 a integral de dl1 produto vetorial R versor sobre o módulo de R ao quadrado, tá certo? De forma que, como a gente já sabe, né, é o campo P1, ele é proporcional aqui à corrente I1. Considere agora o fluxo Φ2. Qual é o fluxo de campo magnético sobre a espira 2? Então, o fluxo Φ2 é dado pelo fluxo de B1, né, que atravessa a espira 2. Então, pela definição, o meu fluxo na espira 2 é igual à integral de B1 escalar com dA2, certo? Isso porque quem atravessa a espira 2 é o campo produzido pela espira 1. Então fica B1 escalar dA2, tá certo? De forma que pela proporcionalidade de B1 com I1, a gente pode escrever esse fluxo aqui, Φ2, como sendo M2, 1 e 1. Tá certo? Ou seja, o fluxo através da espira 2, ela é proporcional à corrente que passa em I1. Onde esse M2,1 aqui, essa constante de proporcionalidade, entre I1 e Φ2, é definida como indutância mútua. Então essa é a indutância mútua entre as duas espiras, certo? Bom, note que a gente pode escrever também o Φ2, e é conveniente aqui, como a gente vai ver já, em termos do potencial vetor A1, certo? Então como a gente faz isso? O Φ2 é a integral de B1 escalar dA2, que por sua vez é igual à integral do rotacional de A1 escalar com dA2, que pode ser escrito, né, pela lei de Gauss como a integral da linha, né, que circunda essa área aqui, que delimita essa área, de A1 escalar, caso aqui é dA2, então dL2. Tá certo? No entanto, né, como a gente já viu, o A1 ele nada mais é do que μ0 e 1 sobre 4π a integral de dL1 sobre E. Certo?
Isso aqui a gente deduziu no capítulo 5, tá? Vem proveniente da equação de Poisson, né? Só para relembrar aqui, se você se lembrar, você tinha que o Laplaciano de A é igual a menos μ0j, né? Que é a equação de Poisson, e a solução da equação de Poisson, a gente faz o análogo, né, do potencial elétrico, né? E aí você tira que a solução disso aqui, só para você tentar relembrar de onde vem esse resultado aqui. Então vem da solução desse resultado, da equação de Poisson, porque essa solução é A de R igual a μ0 sobre 4π, a integral de J de R' sobre R dV', né? Então aqui eu só estou trocando aqui o meu J de dV' por um I dL', né? Tem a relação. Então está aqui a maneira como a gente pode escrever o potencial vetor A1. De forma que a gente substituindo aqui na equação acima, nessa equação aqui a gente tira para o φ2, que φ2 é igual, então ele é μ0 e 1 sobre 4π, a integral, essa integral aqui, agora eu vou substituir o A1 aqui, né, o pedaço que falta dele, então tem uma outra integral aqui, de dL1 sobre R, produto escalar com dL2. Certo? Dessa maneira, então, visto que o φ2 é dado por M21 e 1, tá certo? Onde o M21 é a nossa indutância mútua, a gente tira, então, que M21 é igual a μ0 sobre 4π, a integral dupla aqui de linha dL1 produto escalar dL2 sobre R, certo? Porque o meu I1 está aqui, né, a constante de proporcionalidade, tudo que sobra aqui é a minha indutância mútua. Isso aqui é conhecido como fórmula de Neumann. A fórmula de Neumann, como a gente observa aí, ela envolve uma integral de linha dupla, tá certo? Uma em torno da espira 1 e outra aqui em torno da espira 2. Ela, de fato, ela não é muito útil para os cálculos práticos, tá certo? Mas ela traz aí duas informações importantes sobre a indutância mútua, que vale, então, a pena enfatizar aqui. Então, a primeira observação importante que provém da fórmula de Neumann. M21 é uma quantidade puramente geométrica tá certo? E ela está relacionada aos tamanhos. As formas e posição relativa das espiras. Tá certo? Isso aqui são constantes, tá certo? Então você tem aqui as formas, né? As distâncias e as posições aí dessas espiras. Tá claro? Então só depende disso. E pela simetria dela,
pela simetria, então, visto a simetria da fórmula de Neumann, você observa que M21 é igual a M12. Trocar 1 por 2 aqui não muda absolutamente nada, né? Porque o produto escalar ele não depende aí da ordem. Certo? Esse último resultado aqui, em especial, ele nos diz o seguinte, ó, seja quais forem os formatos e posições das espiras, o fluxo através de 2, quando se passa uma corrente I por 1, é idêntico ao fluxo através de 1 quando passamos a mesma corrente I por 2. Tá certo? Por quê? Porque é análogo, tá certo? O fluxo de 1, se a gente estiver passando a mesma corrente, tem a mesmo M, então o fluxo de 1 é igual ao fluxo de 2. Tá claro? Ou seja, tem uma espira pequenininha e uma grande, se eu passar uma corrente I por essa espira pequenininha, você vai ter um fluxo sobre essa corrente grande 2. Se eu passar a mesma corrente I nessa espira grande, eu vou ter o mesmo fluxo aqui na espira menor. Tá certo? Exatamente igual, o mesmo. Quando a corrente dos dois é iguais, né? Então, se eu colocar a mesma corrente aqui, ó, como o M21 é igual ao M12, fluxo de 1 é igual ao fluxo de 2. Tá certo? Então, isso é um resultado extremamente crucial. Se a gente se atentar, então, à relação entre a força eletromagnética e o fluxo do campo magnético, a gente vai notar aí algo que é surpreendente, tá certo? Então, como a gente já viu, ε2 é igual a menos a variação do fluxo. Pela redução, então, da indutância mútua, onde o Φ2 é igual a Emão e 1, a gente tem como resultado, então, que a força eletromotriz, ε2, nada mais é do que menos Emão DI1 dt. Ou seja, né, em outras palavras, embora não exista nenhum fio, né, conectando aqui a espira 1 e a espira 2, tá certo? Sempre que a gente alterar a corrente da espira 1, uma corrente induzida vai passar aí pela espira 2, certo? Mudou a corrente, passa uma corrente na outra. Note que se a corrente 1 for constante aqui, você não tem uma corrente induzida em I2, tá certo? Então, correntes constantes vão produzir força eletromotriz zero, certo? Por isso que é importante a gente trabalhar com corrente alternada, tá certo? Porque a corrente fica variando, tá certo? E aí você tem uma indução na outra também de uma corrente alternada, tá certo? Se a corrente fosse uma corrente contínua constante, simplesmente você não teria força eletromotriz nenhuma induzida na outra espira. Tá certo? Então, muito bem.